Seja bem-vindo, amigo, amiga, a este lugar de paz. Hoje vamos juntos nos encontrar com Deus através das palavras tão profundas do Salmo 40. Este é um canto de experiência, escrito por alguém que conheceu o fundo do poço, que sentiu os pés atolados na lama do desespero, mas que também experimentou a mão firme do socorro divino. É um salmo que fala de paciência, de espera e do milagre de um novo começo. E para iniciar a nossa reflexão, gostaria de lembrar de uma passagem do Evangelho que ecoa perfeitamente este sentimento. Jesus contou a parábola dos dois homens que foram ao templo orar. Um fariseu, orgulhoso de sua própria justiça. O outro, um publicano que nem sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aquele homem, meus irmãos, conhecia a lama do próprio coração. E Jesus disse que foi ele, e não o outro, que voltou para casa justificado, porque Deus não despreza um coração quebrantado e arrependido. É dessa lama humilde que ele nos ergue. É desse lugar de honestidade que nasce o canto novo. O Salmo 40 começa exatamente assim, com uma memória de gratidão. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Imagine o salmista, anos depois, lembrando daquela época terrível. A espera não foi em vão. Deus não apenas ouviu, mas ele se inclinou. Ele se abaixou. Ele se aproximou da nossa realidade humana, da nossa dor. E a ação que ele realiza é transformadora. Ele me tirou de um poço de destruição, de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. A lama aqui não é apenas uma metáfora para a tristeza. É a sensação de estar preso, sem saída, sem chão firme. É a depressão que suga as nossas forças. É a doença que assusta. É a falência que envergonha. É o relacionamento que desmoronou. É qualquer situação que nos faz sentir soterrados. Que a rocha onde Deus coloca os nossos pés é Cristo. É a segurança, a estabilidade, a verdade que não muda com as circunstâncias. E então do coração que foi resgatado, brota a melodia do agradecimento. E pôs um novo canto na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Esse canto novo não é uma música qualquer. É o testemunho, é a capacidade de, depois daquela tempestade, ainda conseguir cantar. É a fé que foi purificada no fogo da adversidade. O salmista olha para trás e vê que a sua história de superação não ficou só com ele. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. A sua libertação se torna um convite para que outros também confiem. A sua vitória se torna a esperança de alguém que ainda está no poço. E o que Deus deseja de nós, depois de um livramento tão grande? O salmista pondera: sacrifício e oferta não desejas, mas abriste os meus ouvidos. Holocausto e oferta pelo pecado não reclamaste. No Antigo Testamento, as pessoas levavam animais para sacrificar, pensando que isso era o que mais agradava a Deus. Mas aqui, o salmista entendeu algo mais profundo. Deus quer a nossa obediência, a nossa escuta. Abriste os meus ouvidos significa um coração disposto a ouvir e a seguir a sua vontade. Então ele declara: então eu disse, eis que venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, e a tua lei está dentro do meu coração. Esta é a resposta de amor de quem foi resgatado. Não é uma obediência forçada, mas um prazer em agradar aquele que nos amou primeiro. É a mesma atitude de Jesus que disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. O salmista, então, promete proclamar essa bondade de Deus. Anunciei a tua justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Ele não consegue calar o bem que Deus fez. O testemunho transborda. Mas a oração do Salmo 40 tem um segundo movimento. A memória do livramento do passado não apaga as lutas do presente. De repente o tom muda. Não ocultes no teu coração a tua compaixão, a tua fidelidade e a tua verdade. Que elas me preservem continuamente, pois desgraças sem número me cercaram. É um lembrete poderoso de que a vida de fé é uma sequência de poços e rochas. Uma vitória não nos imuniza contra novos problemas. As desgraças sem número são as aflições que parecem nos perseguir. E ele é muito específico e humano na sua dor. As minhas iniquidades me alcançaram, de modo que não posso levantar os olhos. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração me desamparou. Aqui vemos o peso da consciência,
o arrependimento por erros passados. Às vezes, a lama que nos prende é da nossa própria autoria. São escolhas equivocadas, palavras duras, ações das quais nos envergonhamos. Esse fardo é pesado e pode fazer com que nosso coração desfaleça. A súplica final é um grito de socorro. Digna-te, Senhor, livrar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. É a mesma confiança do início, mas agora misturada com a urgência da dor atual. É a oração de quem sabe para quem gritar. E o salmo termina com um apelo para que a vergonha seja dos inimigos e a alegria seja de quem busca a Deus. É um final que mistura a petição com a certeza de que o socorro virá. Um exemplo bíblico que ilustra maravilhosamente essa jornada do Salmo 40 é a história do profeta Jonas. Jonas, chamado por Deus, fugiu da sua missão. Ele caiu em sua própria lama de desobediência e medo, chegando ao fundo do poço, literalmente dentro de um grande peixe. No ventre escuro daquele animal, no fundo do mar, ele clamou a Deus. Fez uma oração muito parecida com a do salmista, lembrando do templo e clamando por salvação. E o Senhor ouviu a sua voz. O peixe o vomitou em terra firme. Deus colocou os pés de Jonas sobre a rocha e lhe deu uma nova chance. Um canto novo de pregação para a cidade de Nínive. A história de Jonas nos mostra que não importa quão fundo tenhamos ido, nem mesmo se a lama for consequência de nossos próprios erros, o clamor sincero sempre alcança o coração de Deus, que está sempre disposto a nos dar um novo início. E é justamente sobre esse novo início, sobre a resposta de um coração grato, que vamos refletir agora. O salmista, depois de ser tirado da lama, não guardou a bênção para si. Ele entendeu que a experiência com Deus precisa ser compartilhada. Anunciei a tua justiça na grande assembleia, ele disse. Irmãos, o testemunho é a nossa maneira de multiplicar a esperança. Quando você conta como Deus agiu na sua vida, você está estendendo uma corda para alguém que ainda está no poço. Talvez você pense, mas a minha história é simples, não foi algo espetacular. Mas cada demonstração do cuidado de Deus é espetacular. A cura de uma simples dor de cabeça no momento certo. A palavra de consolo que chegou através de um amigo. A conta que foi paga de maneira inesperada. Tudo isso são evidências do Deus que se inclina para nós. E o que move o testemunho não é o orgulho, mas a gratidão transbordante. É impossível ter um encontro real com Jesus e permanecer calado. Lembram-se da mulher samaritana que Jesus encontrou no poço? Ela era uma pessoa cheia de lama moral, rejeitada pela sociedade. Mas após conversar com Jesus, ela descobriu que ele era o Messias. O que ela fez? Deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que este não é o Cristo? Ela se tornou uma evangelista na sua própria cidade. O canto novo dela foi um convite, e a Bíblia diz que muitos creram por causa da sua palavra. O testemunho dela, simples e direto, abalou uma cidade inteira. O Salmo 40 também nos fala de uma entrega interior. Deus não quer apenas os nossos louvores públicos. Ele quer a nossa obediência privada. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, e a tua lei está dentro do meu coração. Isto é lindo. A lei, que antes poderia ser vista como um conjunto de regras pesadas, agora está dentro do coração. Tornou-se um prazer. É como um filho que, por amor ao pai, busca agradá-lo não por obrigação, mas por um relacionamento de confiança e amor. É a transformação que o apóstolo Paulo descreve quando diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, a sua vontade se torna natural para nós. Os seus caminhos se tornam os nossos caminhos. E isso se reflete nas pequenas coisas do dia a dia. Na paciência com o cônjuge, no final de um dia cansativo. Na honestidade de devolver o troco a mais que recebemos no mercado. No perdão que oferecemos a quem nos magoou, mesmo que essa pessoa nunca peça desculpas. Fazer a vontade de Deus é viver com integridade e compaixão no nosso cotidiano. É assim que firmamos os nossos pés na rocha. É um processo diário, um caminho que vamos construindo passo a passo, confiando que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. E se você está passando por um momento onde a vontade de Deus parece um mistério, comece com o que você já sabe. Você já sabe que deve amar o próximo, ser misericordioso, perdoar, ser grato. Coloque isso em prática. O restante, Deus vai revelando ao longo do caminho.
Continuemos a nossa reflexão, pois a vida é uma sucessão de altos e baixos, e a fé é o que nos sustenta em todos eles. O salmista, que começou com um hino de vitória, agora volta a clamar. As memórias de livramento são preciosas, mas elas não nos blindam das novas lutas. Pois desgraças sem número me cercaram, ele diz. Irmãos, isso é tão real. Quantas vezes nós também sentimos isso? Você supera uma doença e logo em seguida surge um problema financeiro. Você resolve uma questão familiar e aparece uma dificuldade no trabalho. São desgraças sem número, problemas que se multiplicam e nos fazem sentir cercados. E o que é pior, muitas vezes nós mesmos contribuímos para essa situação. O salmista é honesto. As minhas iniquidades me alcançaram. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Há uma lama que é de nossa própria autoria. São os erros do passado que voltam para nos assombrar. Os vícios que parecem nos dominar. As palavras que machucamos e não podemos voltar atrás. As oportunidades que perdemos por medo ou indecisão. Este peso pode ser paralisante. Pode nos fazer baixar a cabeça de vergonha, como o salmista disse, de modo que não posso levantar os olhos. Quantos de nós já nos sentimos assim, envergonhados, incapazes de olhar para cima, com o coração desfalecendo de tanto cansaço e arrependimento? Mas vejam, meus amigos, a beleza desta oração. Mesmo no fundo desse novo poço, o poço da própria culpa, o salmista sabe para onde olhar. Ele não tenta se justificar, não tenta cavar sozinho sua saída. Ele clama: "Sê apressado, Senhor, em socorrer-me." A mesma mão que o tirou da lama do desespero externo é a única que pode tirá-lo da lama da sua própria consciência. É um clamor por graça. É o reconhecimento de que não temos como nos salvar a nós mesmos. E é aqui que a nossa reflexão encontra o seu ponto mais crucial. A misericórdia de Deus é maior do que a nossa culpa. O profeta Miqueias expressou isso lindamente quando questionou: "Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão?" Ele completa dizendo que Deus jogará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Imagine isso. Deus não apenas nos tira da lama, Ele joga a nossa lama, a nossa culpa, no mar do esquecimento. Ele não fica remoendo os nossos erros. Porque nós ficamos. O convite hoje é para aceitarmos este perdão. É para, mesmo sem conseguir levantar os olhos, sussurrar o nome de Jesus. É para crer que a mesma força que ressuscitou Cristo opera em nós para nos limpar, nos restaurar e nos colocar de pé novamente. A sua história não terminou no seu erro. Há um canto novo esperando para ser cantado, mesmo sobre as cicatrizes. E se você está se sentindo assim hoje, cercado por problemas ou pelo peso das suas próprias falhas, eu quero orar com você. Quero lhe convidar a fechar os olhos e simplesmente repetir comigo, no silêncio do seu coração: "Senhor, eu confio em Ti. Tira-me desta lama e põe os meus pés na rocha que é Jesus." Amém. E se este momento está tocando o seu coração, não fique sozinho. Escreva nos comentários simplesmente "Amém" ou compartilhe um pedido de oração. Nossa comunidade vai se unir para orar por você. E para que você não perca nenhum destes momentos de fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos construir juntos uma grande corrente de apoio e oração. Agora, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao encerramento deste nosso momento de reflexão. O Salmo 40 nos ensinou que a vida é uma jornada com vales profundos e montanhas de alegria. Aprendemos que a espera em Deus nunca é em vão, pois Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Aprendemos que Ele nos tira da lama do desespero e da culpa e coloca os nossos pés na rocha firme da sua fidelidade. Aprendemos que a resposta de um coração grato é um testemunho de louvor e uma vida de obediência amorosa. E, acima de tudo, aprendemos que podemos clamar a Ele em qualquer circunstância, seja na vitória ou na mais profunda angústia. E como é doce podermos nos dirigir a Deus juntos com o coração unificado. Por isso vamos encerrar esta nossa oração com as palavras que o próprio Jesus nos ensinou. Uma oração universal que toca every coração que busca a Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E para afirmarmos a nossa fé, vamos professar juntos o nosso credo, a crença que nos une. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Lembre-se, irmão e irmã, a nossa comunhão não termina aqui. Temos mais 2 lindas orações aparecendo agora na tela, para você escolher e continuar mergulhando nesta corrente de bênçãos. Escolha uma delas e prossiga neste caminho de fé. E se ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora e ative o sininho. É uma honra ter você conosco. Que o Deus de toda a esperança encha você de toda a alegria e paz em crer, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. A graça dele esteja com todos vocês.